né, que o Cruzeiro ofereceu uma troca meio surreal, né? Trocar o Matheus Pereira pelo Luiz Araújo no atual momento. Se fosse no ano passado, no auge do Matheus Pereira, ok, seria compreensível. O Luiz Araújo tá jogando um bolão. Matheus Pereira não tá jogando nada. Tá louco pra sair do Cruzeiro. Eu, se fosse o Flamengo, não aceitaria. Bem, na verdade, houve essa movimentação, o Flamengo se interessou. Chegou até a pensar em oferecer outros jogadores e tal, mas não o Luiz Araújo, e a coisa não caminhou. Mas o que assustou mesmo o Flamengo foi o salário do Matheus Pereira. Muito alto, o Flamengo quando... Apareceu outro dia, irmão, 1.900.000, eu não lembro. Eu não sei qual é o valor, eu sei que é bem alto. Isso. Lembra que a faixa, faixa? Uma fonte do Cruzeiro, inclusive, me disse que é o mais alto salário, mais até do que os caras contratados agora. Mais até do que a turma. Ele veio da Arábia Saudita, né? Exato. Exato, ele estava por lá. Foi comprado. Veio por um valor alto, né, mensal. Quando o Flamengo soube o valor da pretensão salarial do jogador, já desistiu. Mas queria, o Flamengo quis o jogador, o Flamengo quis. Tanto que chegou a pensar em oferecer outros nomes, aí o Cruzeiro quer o Lohan ainda, né? Até tem interesse no Lohan, não sei se isso vai significar uma retomada de negociações, a intenção do Flamengo não é vendê-lo, nesse momento a intenção, a não ser que tivesse uma proposta boa, é emprestar o garoto, então tem uma situação agora de indefinição com relação ao Lohan, e isso aí não foi adiante, e nem vai adiante. O Matheus também tem a situação, já falou que quer voltar para a Europa, não quer ficar... Complicado. Ele é bom jogador, mas esse combo aí, não sei se é interessante, sabe? Jogador caro que diz que não quer ficar no Brasil, por que você vai contratar? O cara quer ir embora, pô. Ou seja, a primeira oportunidade vai querer ir embora, então não vale nem a pena contratar. Não faz sentido. Eu não sei vocês, até perguntando pra você, Mauro, depois eu quero escutar o Vamp e o Flávio também. Eu, hoje, acho o Luiz Araújo muito mais jogador que o Matheus Pereira. O Matheus Pereira é um baita 10, ele tem uma qualidade. Mas o Luiz Araújo é muito útil, cara. Desde que ele chegou no Flamengo, ele não foge do jogo, ele participa de gol, ele chama a responsabilidade, mesmo quando o Flamengo estava mal. Eu lembro isso na época do Tite, que muita gente se escondia, ele chamava, muitas vezes criticavam ele porque ele tomava decisões erradas, mas ele estava sempre querendo a bola, e eu acho o momento do Luiz Araújo muito melhor que o do Matheus Pereira. São jogadores diferentes até, viu, Tico? O Matheus Pereira é um meia, joga por dentro, né? O Luiz Araújo gosta de jogar mais pelo lado do campo, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. O Matheus Pereira foi convocado para a seleção como meia, como camisa 10. Né? Talvez seria mais para disputa com a Arrascaeta, né? Ali no meio campo. Não vejo ele com velocidade para jogar pela beirada, como o Felipe Luiz gosta, jogadores rápidos na beirada, como muitos treinadores gostam. Ele é um camisa 10 mesmo, né? E seria ideal se jogasse junto, né? Nessa troca. Minha posição, eu não aceitaria nunca. Eu sou fã do Luiz Araújo no Flamengo. Acho que o Matheus Pereira teve uma fase boa no Cruzeiro curta. Não foi uma fase longa, né? Uma boa fase tão longa do Matheus Pereira. Acho que ele tem qualidade, mas não aceitaria nem a pau uma troca hoje para tirar o Luiz Araújo do Flamengo pelo Matheus Pereira. Você trocaria, Vamp? E você, Mauro, e você, Flávio? Ele quando o Diniz chega, né? O Diniz queria fazer dele como o Ganso jogava no Fluminense, né? O Ganso que tá aí afastado, com um problema no coração. Queria fazer isso, ele até retrucou, falou, não, ele é meia, vai jogar mais próximo da área, não vir cá atrás, buscar a bola. Né? Depois tá tendo esse empecilho todo, essa briga toda, essa semana saiu, né, a torcida do Cruzeiro foi numa das redes para o mercado do homem lá e botou lá o salário de alguns jogadores, no qual estava ele, estava o Gabigol, estava o Dudu e o Cássio, né? E ele, numa coletiva, falou que o sonho dele era jogar na Europa, mas já teve oportunidades de sair do Cruzeiro para outros times aqui do Brasil que teve oportunidade. Eu acho que abrir mão do Luiz Araújo, né? Se eu sou o Flamengo, não abriria a mão não de jogador desse aí não, com a temporada que vai ter. Para mim uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Matheus Pereira cairia muito bem no Flamengo. O Flamengo já andou atrás de um jogador mais ou menos desse perfil, como o Claudinho, lembra, né? Que o Flamengo quase chegou a fechar e tal. Um jogador interessantíssimo, né? Poderia chegar
e produzir muito nesse time do Flamengo, até porque o Arrascaeta nem sempre joga. Eu acho que eles poderiam... Eu acho que seria um jogador ótimo. Mas não tem nada a ver com o Luiz Araújo. Quanto vamos fazer negócio e tal. Compra e bota lá dentro. Exatamente. E principalmente esse papo que o Mauro falou. Mas vem cá, amiguinho, você quer ir para a Europa? Porque eu acho que ele quer cair fora. Ele não quis falar assim, por alguma razão, ele não quer mais ficar no Cruzeiro. E ele acho que não teve muita coragem de falar, não quero mais ficar aqui e tal, né? Achou. Então, elegante, estilo Vitor Pereira. Ele arrumou uma sogra, a filha que ele quer que cresça lá na Europa. Lembra que o Vitor Pereira não tinha sogra nenhuma. Ele achou chato falar que ele queria ir embora, que ele não via futuro ali, e meteu a sogra na história. E o Matheus Pereira me parece que está mais ou menos nessa linha aí de... eu não quero ficar, mas eu também não vou falar que eu não quero ficar, quero arrumar, né? Então o Flamengo, no meu modo de entender, sendo um jogador muito bom pro Flamengo, desde que sentando com eles, porque, bonitão, vai ficar aqui, vai jogar aqui, vou. Tá, então vem, vai lá, paga o jogador e o Luiz Araújo é outro papo. O Luiz Araújo fica quietinho no canto dele. Isso é uma realidade. Mas na verdade, disse, né, Mauro? O Flamengo pode tentar negociar o Matheus Pereira. Não vai acontecer. Comprar o Matheus Pereira. Não vai acontecer. O salário dele, o Flamengo já se assustou, não quer. E não vai ter esse negócio. Na verdade, o Leonardo Jardim, ele gosta do Luiz Araújo desde os tempos da França. Ele era técnico do Mônaco e o Luiz Araújo jogava no Lille. E ele enfrentava o jogador de Jagosta, ele que quis o jogador. Partiu do interesse do técnico. Ele também o Matheus Pereira lá no mundo árabe, né? Sim. E ele queria o Luiz Araújo, mas o Flamengo não vai aceitar. E quando o Flamengo viu qual a pedida do Matheus Pereira, já desistiu, não vai ter acordo. A não ser que ele aceitasse ganhar menos, não vai aceitar ganhar menos, né? Pô, o cara vai abrir mão. E o Matheus Pereira agora cismou que ele não vai sair do Cruzeiro, só sai para a Europa. Esse combo Matheus Pereira não me parece interessante. Ele é bom jogador, mas um jogador que, não quero ficar aqui, eu quero ir para a Europa, não sei o quê, então tá bom, amigo, então fica onde você está. Eu não contrataria nessa condição. Primeira coisa, se o cara fala, não, eu quero ir para o Flamengo, o salário está dentro do que o clube pode pagar, podemos conversar. O Luiz Araújo não libera. Você quer o Lohan, quer esse aqui, eu posso pagar tanto, aí você tem uma negociação. Mas se o jogador não quer sair do Cruzeiro, só quer sair para a Europa, que quer criar o filho, ele deu uma entrevista, né? Foi o que ele falou. Quer criar o filho na Europa. Filhos na Europa. A mulher parece que está grávida e tal, uma coisa assim. Então ele quer ir embora, mas não teve proposta. Então, para ir para a Europa, alguém tem que querer contratá-lo lá na Europa. Alguma coisa de Zenit também. Teve o Zenit na Rússia, mas não fechou. Não, porque para a Europa mesmo já fechou, né? Só exato, Rússia, né? Isso antes, ele queria antes, quando estava aberta a janela, já fechou. Para a Rússia, e aqui no Brasil já vai fechar agora, então, sexta, né? Ele tem que ficar até o meio do ano, pelo menos, e ver se o empresário dele consegue arrumar um clube na Europa que tem interesse em contratá-lo e que entre com acordo com o Cruzeiro. E aqui amanhã eu acho que fecha também tudo, né, irmão? Amanhã fecha tudo aqui. 28 acaba também. Então, não vai ter negociação, porque quando o Flamengo viu o valor, o Flamengo tomou um susto e falou, não, e aí não dá. Aí não dá, realmente esse valor não vai rolar. O Cruzeiro Você sabe o valor, Mauro? Não sei, eu não gosto de falar salário do jogador, eu tenho ideia, mas não falo salário do jogador porque acho uma invasão. Olha, é mais ou menos o teu, pilhado. Você vê que a coisa é alta, velho. A coisa não é pra poucos, então não. Ganha bem, hein? Tá bem. Tô falando. Ganha bem. Os caras falaram horário, falaram assim, o quê? Salário do pilhado? Tomo fora, que é isso? E é quase o mesmo jeito seu também, igual de Europa, Ásia. Austrália. Oceania. Ele quer ir pra Europa. O caso Matheus Pereira, Luiz Araújo e Flamengo. Quem me acompanha sabe que eu já havia informado para vocês, desde quando foi anunciado Leonardo Jardim para o Cruzeiro, que Leonardo Jardim e Matheus Pereira não se bicavam, nunca se bicaram. Foram treinador e jogador lá no mundo árabe. E lá mesmo os caras tiveram discussões ferrenhas. Matheus e Leonardo Jardim não são os melhores amigos. Aliás, estão longe disso. Nem profissionais eles são um para o outro. Eles têm extrema dificuldade de estarem juntos. Bom, eu já sabia que essa treta ia rolar, mas o problema é do Cruzeiro, não é nosso. Só que o Cruzeiro resolveu colocar o Flamengo na parada também. O Alexandre Matos chegou a conversar com o Boto sobre uma troca do Matheus Pereira com o Flamengo. Essa troca não era que eles miraram no Luiz Araújo especificamente, não. Queremos o Luiz Araújo, não. A ideia dos caras era realizar uma troca com o Flamengo por algum jogador do Flamengo. Pasmem, o Alexandre Matos chegou a perguntar ao Boto, em outra conversa, se o Arrascaeta era negociável e como poderiam negociar o Arrascaeta.
eu já tinha dito isso para vocês. Quem me acompanha sabe. O Boto chegou, o Alexandre Matos, diretor técnico do Cruzeiro, chegou a desejar um retorno do Arrasca para lá. Mas o Arrasca é inegociável, é imprestável e vai aposentar no Flamengo se Deus quiser. Concordam com a aposentadoria dele aqui no Mengão? Pois é. Aí, sabendo desses problemas do Matheus Pereira com o treinador, aliado à rejeição que a torcida está tendo agora ao Matheus Pereira pelo fraco desempenho no ano de 2025 e pelas declarações do Matheus Pereira lá em Belo Horizonte, dizendo que queria ter sido negociado pelo Cruzeiro, que não queria estar jogando mais por ali. Quer dizer, esse tipo de declaração botou na cabeça do torcedor cruzeirense que o seu principal jogador não vai servir mais para esse ano de 2025. Então, os caras chegaram a pendurar um boneco com a camisa do Matheus Pereira num viaduto, como se o boneco estivesse sendo enforcado. O Cruzeiro teve até que melhorar a sua segurança para os atletas poderem dar seguimento nos trabalhos no dia a dia. Ou seja, a situação está insustentável para o Matheus Pereira e para outros jogadores. Outros jogadores, inclusive, como o William, já estão sendo emprestados em trocas por outros jogadores emprestados também. Então, o que o Alexandre Matos chegou a propor no início de negociação com o Flamengo era uma troca de jogadores à lá anos 80. Você me empresta aqui, eu pago o salário desse. Eu te empresto o Matheus Pereira e você paga o salário do Matheus Pereira. Era uma troca à lá anos 80, tá? Só que o que acontece? Eu venho falando isso sempre para vocês e a nota do Flamengo corrobora isso. O Zé Boto disse que não vai negociar jogadores agora. Jogadores que são importantes para o Felipe Luiz não vão sair agora, desde que não haja uma proposta indecente, uma proposta irrecusável. Se houver uma proposta irrecusável, há que se pensar no que vai acontecer com cada atleta. Ok? Beleza? Bom, então os caras sentaram para conversar sobre a chegada do Matheus Pereira, que é vista com bons olhos, porque ele poderia ser o jogador que vai revezar com o Arrascaeta, tá? Ele pode sim jogar naquela ali que o De La Cruz joga, fazendo um segundo homem de meio de campo, mas com muito menos intensidade, porque ele não tem cacuete de marcação. Então, para usar o Matheus Pereira junto com o Arrascaeta, você teria que trazer o Gerson ou o De La Cruz para fazer segundo volante e soltar Matheus Pereira e Arrascaeta na frente para poder armar. Uma das características do Matheus Pereira que encanta muito o Felipe Luiz é a possibilidade do Matheus Pereira poder jogar de segundo atacante. No ano passado, quando o Cruzeiro estava sem atacante, ele chegou a jogar até de centroavante. Mais de segundo atacante, jogando mais próximo do centroavante, ele consegue dar passes fenomenais. É um jogador extremamente inteligente e versátil. E isso agradou muito o Felipe Luiz. Ambos, Matheus Pereira e Felipe Luiz, chegaram a ter uma conversa lá no Horto quando o Flamengo jogou contra o Cruzeiro no ano passado. E, claro, que despertou interesse do Flamengo sim. O jogador escolhido pelo Cruzeiro, a priori, foi o Luiz Araújo. Mas o Cruzeiro escolheu o Luiz Araújo porque o Luiz Araújo aceitou a proposta do Cruzeiro? Até onde eu sei, não houve proposta do Cruzeiro para o Luiz Araújo. Foi uma coisa tratada entre Flamengo e Cruzeiro. Não chegou nos atletas, assim como pelo que eu apurei, também não é verdade que o Matheus Pereira tenha recusado o Flamengo. Não. Até então tinha sido uma situação só entre clubes, tá? Então nem o Matheus Pereira recusou o Flamengo, nem o Luiz Araújo aceitou o Cruzeiro. O lance é que o Felipe Luiz não está disposto a perder o Luiz Araújo para ter o Matheus Pereira, mesmo admirando o Matheus Pereira e a forma como ele pode atuar na equipe do Flamengo, como o Felipe admira. E então as negociações cessaram, as conversas pararam e ficou por aí mesmo.